Olá, este é o Ponto Café, um podcast apresentado por mim, Fernando Lick, falando um pouco sobre tecnologia, sobre desenvolvimento de software, sobre infraestrutura, sobre liderança, enfim, tudo relacionado à tecnologia da informação e as coisas complexas que a gente resolve colocar dentro dela. Este podcast com o nome Ponto Café surgiu de uma conversa com a Tatiane Paiá, onde a gente estava tomando um cafezinho. Bom, o episódio de hoje, a ideia é falar sobre custo implícito de coordenação. O que vinha a ser isso? O custo implícito de coordenação é tudo aquilo que a gente não está fazendo efetivamente para produzir alguma coisa. Por exemplo, se você é desenvolvedor, você é escrever no código. Então, se você é cara de infraestrutura, é você trabalhando lá em melhorias para melhorar a resiliência do ambiente ou para resolver um problema que está acontecendo, que a aplicação está caindo. E provavelmente para as outras áreas que não estão relacionadas, isso também é semelhante, né? Então, o ponto é, quantas vezes ou qual é o tempo que vocês ficam em reunião preparando o que vai ser executado ou sincronizando todas as informações para todo mundo deixar na mesma página, sobre um projeto, sobre um planejamento ou sobre um incidente. Bom, no decorrer da minha carreira eu vi isso acontecer algumas vezes, do tipo, às vezes fazer mais reunião do que propriamente estar trabalhando ou sendo produtivo. E principalmente quando a gente trabalhava do jeito mais tradicional, e acho que vamos abordar um pouquinho mais lá na frente. Bom, como gerenciar a expectativa que está relacionada a isso? Normalmente, por exemplo, a gente vai montar um projeto de estimativa. Deixa eu tomar uma aguinha. Um projeto de estimativa, um projeto que tem estimativa, e aí a gente observa, esse projeto com essa demanda pode levar 3 meses, mais ou menos. Mas quando a gente está fazendo esse tipo de estimativa, normalmente a gente não está considerando as reuniões de alinhamento, a parte de discovery, de descoberta, as sessões de design thinking ou de lean inception, as reuniões de impacto ou quando precisa fazer migração e avaliar as questões relacionadas à segurança, por exemplo, quando as pessoas que gostam ou que estão envolvidas em segurança não estão participando da conversa ou do planejamento e elas têm que ser envolvidas, então o tempo de coordenação acaba ficando alto. E muitas vezes ele não é medido. Bom, vocês já devem ter visto e ouvido falar bastante que a agilidade diz para não estimar. Bom, eu concordo com a afirmação, mas em alguns momentos, dependendo da maturidade da organização, esses momentos você tem que evidenciar que aquela estimativa que você está fazendo junto com a equipe, ela provavelmente vai falhar e você vai mostrar isso lá na frente. Eu particularmente gosto bastante e acredito muito no método Kanban, que ajuda a organizar esses sistemas caóticos, mas a ideia não é falar desse assunto e acho que estimativas a gente fica para a próxima, né? Mas elas dão a ideia, para finalizar, sobre o que de fato, ou na verdade, o que a gente previu sobre execução de um planejamento, de um produto, serviço, projeto e de fato o que foi que gerou como resultado. Mas, retomando a questão implícita, que também está relacionado, mas acho que estimativa fica para o próximo. Mel Conway, que é o famoso pela lei de Conway, ele escreveu um texto chamado How Do Committees Invent, em 1967, se eu não me engano, para Harvard Business Review. Na tradução livre pode dizer assim, como os grupos inventam. O texto não é tão reconhecido pela área de engenharia de software como Fred Brooks no seu livro The Mythical Man Month, mas lá Mel Conway e a lei de Conway é referenciado, tanto que a lei de Conway, quem dá a denominação é o próprio Fred Brooks. Bom, o Conway no texto original ele discorre sobre custo implícito de organização e isso é evidenciado num, talvez que a gente possa chamar de corolário. Então ele fala assim, uma organização de pesquisa contrata 8 pessoas nas quais irão produzir um compilador COBOL e outro em ALGOL. Depois de algumas estimativas iniciais da dificuldade do tempo, 5 pessoas são designadas para trabalhar no compilador COBOL e 3 para o compilador ALGOL.
O resultado será de que o compilador COBOL terá 5 etapas e o compilado em Algol terá 3 etapas. Bom, o que ele quer dizer com esse exemplo é que, dependendo da quantidade de pessoas que estão numa equipe para produzir um software, ou nesse caso um sistema, um compilador, isso provavelmente vai refletir não só a quantidade de pessoas, mas as formas como elas comunicam no produto final, que é o compilador. Vamos fazer um parentezinho rápido aqui, falando sobre COBOL e Algol. Alguns de vocês provavelmente nunca devem ter ouvido falar nenhum dos dois. COBOL eu até conheço o código, eu lembro de, no final dos anos 90, de mexer num servidor de e-mail escrito em COBOL. Foi esquisito. Felizmente eu não lembro o nome. Mas, vamos lá. O acrônimo COBOL é Common Business Oriented Language. Foi criado em 1959 e tem entre as criadoras a Grace Hopper. Grace Hopper, se vocês não conhecem, vai lá dar uma pesquisada no Google. Ela é super importante para a engenharia da computação. E COBOL, ela foi muito popular, pelo menos no mercado financeiro, nos anos 70 e 80. Aliás, muitos lugares hoje ainda usam COBOL, principalmente empresas que têm um longo histórico em computação e de vivência. Então, quer dizer, normalmente instituições financeiras, instituições de seguro de saúde, elas têm como parte do seu coração de dados e de transações ainda aplicações feitas em COBOL e mainframe. Claro que não na mesma quantidade nos anos 80 e nos anos 90, mas ainda é muito significativo para essas organizações. Sabe que tem uma coisa incrível com a pandemia, com a Covid-19? Teve o governador do estado de New Jersey, deixa eu procurar o nome dele aqui, Phil Murphy, ele falou um pouco sobre a questão do COBOL. Na verdade, a dificuldade de não ter programadores COBOL. Então ele fala assim, na entrevista, na coletiva, né, que existia um sistema com mais de 40 anos e eles estavam com necessidade de ter programadores COBOL para ajudar a manter diante a questão da pandemia. Interessante que no texto da entrevista ele diz expressamente que um dos relatórios de pós-mortem, né, de pós-crise, então os relatórios que vão dizer quais as coisas que deviam ter sido feitas, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado para melhorar o processo deles, né, e de prevenção da pandemia, de mitigação. Ele diz que o relatório pós-crise, provavelmente... deixa eu revoltar aqui. Um trecho da entrevista ele diz que os relatórios pós-crise provavelmente iriam citar porque eles não tinham programadores COBOL quando realmente era necessário. É um apelo interessante e reflete como tomadas de decisões de alguns atrás sobre decisões de tecnologia, então do tipo linguagem de programação, nesse caso, podem impactar em décadas depois. Eu lembro do Rogério Santana, que ele foi secretário de tecnologia lá no Ministério do Planejamento alguns anos atrás. Ele falava que uma decisão em banco de dados tinha um impacto de muitas décadas. E que é verdade. Eu lembro que eu trabalhei para um banco como prestador de serviço com uma consultoria, na verdade, para um banco estatal, e eles comentaram que tinham mais de 20 e poucas diferentes engines de bancos de dados. Então, desde os mais antigões, tipo Informix, aos modernosos e bancos transacionais, não relacionais, etc. Então, a gente vê que decisões em empresas que têm uma duração muito longa, decisões de tecnologia, elas podem ter um impacto representativo e no final ter um impacto de assim, como manter esse sistema e manter pessoas interessadas em desenvolver, porque hoje existem pouquíssimas são as pessoas que desenvolvem COBOL. Provavelmente uma adoção desculpem gente, estou engasgado, de outras tecnologias hoje vão ter impacto de alguns anos lá na frente. Claro, hoje a realidade permite a gente mudar de tecnologia mais rápida, mas precisa tomar cuidados em decisões de
arquitetura e linguagem de programação, de sistemas, de frameworks, só por gosto e não olhar o impacto que pode ter no futuro. Sobre o ALGOL, o acrônimo dele é Algorithmic Language. E surgiu também ali pertinho de COBOL, em 1951. Ele é interessante que ele é predecessor de linguagens como o Pascal e C, e foi a primeira referência documentada e publicada de aplicações, para aplicações, né, sobre o conceito de função em outra função, ou conhecido como Next Function. Bom, acho que eu fiquei muito tempo nessa parte. Agora vamos voltar de novo para o custo de coordenação. Custo implícito de coordenação, claro. Eu acho que há um consenso hoje em dia, apesar das coisas podem mudar rapidamente para amanhã, de que equipes pequenas e coesas são muito melhor para organizar e produzir serviços e produtos. Então, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar da frase atribuída a Jeff Bezos: toda equipe deve ser pequena o suficiente para ser alimentada por 2 pizzas. Não é só ele que fala isso, né? Então, se você dá uma pesquisada rápida sobre equipes ágeis, ou melhor, eu não lembro quem falou, mas ele sempre fala para falar de agilidade e não equipes ágeis, porque equipes ágeis, qualquer uma equipe pode ser ágil, né? Mas o termo melhor para dizer sobre agilidade, ou ações relacionadas ao manifesto que nasceram depois do manifesto ágil, fala para citar como agilidade, acho que faz sentido, então vou adotar a agilidade aqui para frente. Bom, voltando, os conceitos relacionados a equipes ágeis de agilidade, ele normalmente fala de 3 a 10 pessoas como uma equipe. O principal problema que as equipes pequenas tentam resolver é coordenar as atividades e manter a comunicação coesa entre os membros. Essas equipes, em teoria, não deveriam exigir um processo de sincronização de status muito grande e controle, na verdade, microgerenciamento das atividades. Se isso está acontecendo, provavelmente é porque só usa a etiqueta de agilidade e no fundo não é. Equipes grandes ou de estruturas organizacionais muito verticalizadas, tradicionais, do tipo equipe de sustentação, operação, que lá dentro tem uma equipe específica de sistemas operacionais, tem outra equipe específica de segurança, tem outra equipe específica de banco de dados, tem uma outra equipe específica de backup e assim por diante. E aí, em desenvolvimento, só uma equipe de front-end, como uma equipe de back-end, ou uma equipe específica de uma linguagem, então equipe da vertical de Java, coisa do tipo. Essas estruturas mais verticais, elas têm um problema de comunicação, então, ou na verdade, não um problema de comunicação, a gente pode abordar de um jeito diferente, quer dizer que ela tem um custo de coordenação muito maior. E aí, os mais antigos, como eu, vão lembrar muito bem de ITIL. Então, o ITIL não é um problema específico dele, de ter aqueles comitês de mudança, ou que o pessoal vai chamar de CAB hoje em dia, que no inglês quer dizer Change Advisor Board. Então, aquelas reuniões de gerência de mudança e comitê de mudança eram super chatas, porque eram rituais que duram ainda, porque tem lugar que usa um dia ou meio período ou mais, e aí você tem que fazer várias atividades antes para serem discutidas dentro do comitê de mudança, e não todas vão ser aprovadas. Quando eu trabalhei em um operador de telecom, era normal a gente sair frustrado dessas reuniões porque não tinha como aprovar todas as mudanças, porque as mudanças elas eram necessárias ser executadas manualmente. Tinha uma parte automatizada, mas tinha muito processo manual em que várias equipes tinham que fazer ações para fazer uma atualização de versão de um sistema, por exemplo. E enfim, quando você põe várias pessoas para fazer trabalhos manuais assim, e elas estarem encadeadas, o impacto é que você, naquela janela de tempo, não pode colocar outras coisas, ou tem que colocar num espaço que as pessoas que estão disponíveis elas consigam executar em tempo hábil. E qualquer coisa, qualquer ocorrência, incidente gerado por uma mudança, ela pode impactar todas as outras mudanças. Então, nesse tipo de processo mais verticalizado, normalmente é mais difícil de lidar com o processo de mudança, porque o tempo de coordenação se torna muito alto. Então, exemplificando pela minha experiência,
provavelmente alguns de vocês devem ter experiências similares, era do tipo assim, você tá no plantão, alguém te liga e fala, você tá com a mudança tal, precisa fazer tal coisa. Você fala, não tô. Não, então peraí que eu vou ligar pro outro fulano. Aí liga, até achar a pessoa responsável, porque às vezes ela não estava disponível, porque aconteceu algum problema pessoal. E aí ela voltava pra você, putz, você não tem como me ajudar, mas peraí. Aí você vai tentar ajudar, mas deixa eu procurar no sistema. Aí liga pra outra pessoa, chama outra pessoa. No fim, todo o esforço que foi gerado lá no comitê de mudança, que foi aprovado, com todos os passos que deviam ser seguidos, no final eles são revisitados por outras pessoas que não tiveram no comitê de mudança, para elas fazerem ação e elas executarem sem todo o contexto. Então, geralmente acontecia muito incidente a respeito. Mas esse tipo de problema torna IT opositor a DevOps, a agilidade? Não, muito pelo contrário. Eu lembro até o IT 2 e o 3, se eu não me engano, nenhum deles diz explicitamente que você tem que ter reuniões de comitê de mudança explícita, com processos. O que cita lá, o que funciona bem, seja nesse processo ou em qualquer outro processo, é como é que os passos que vão ser executados, as verificações se aqueles passos foram feitos corretamente e se o resultado está de acordo com o que foi esperado. Como é que a gente faz isso hoje e remove boa parte desse processo de coordenação implícito? Continuous Delivery, com deploy automatizado, então estamos falando de continuous deployment, nós estamos falando de teste unitário, de teste de sistema, teste de integração, por que não testes de segurança? Nós estamos falando de DevSecOps, faz todo sentido. E aí, a gente estamos falando dentro de uma pipeline, e essas aplicações, ou aplicações especificamente, ela terá suas funcionalidades testadas e retestadas com vários testes que eu acabei de mencionar, e esses testes são o critério de aceite para um comitê de mudança. Pelo menos seria um comitê de mudança que tivesse confiança desse processo, ou de um processo desse. Isso não é fácil para organizações muito verticalizadas que têm processos manuais, porque a maturidade entre as equipes de comunicação e de autonomia é muito baixa. Mas isso é possível construir aos poucos, um passo de cada vez. Emprestando do Kanban o termo evolucionário, quer dizer, um passo evolutivo de cada vez, até que tenha tido vários passos para fazer uma revolução. Isso significa que se a gente fizer um pipeline e colocar nesse pipeline vários processos que estariam dentro de uma gerência de mudança e das reuniões de gerência de mudança, com todos os papéis representados dentro do pipeline com testes automatizados, isso justificaria e daria a confiança no processo e nas pessoas, ou na verdade das pessoas naquele processo, de que aquele processo e aqueles testes são seguros o suficiente para que os deploy aconteçam de forma automatizada. Claro, respeitando os limites de cada organização. Tem organizações que isso faz, ele consegue subir muitos deploys por dia e ter deploys simultâneos acontecendo, por exemplo, tipo 2, 3, 4, 5 deploys simultâneos acontecendo muitas vezes na mesma aplicação. Mas não é todo lugar que funciona assim. Lembra lá no início, quando o Mel Conley recorria a Mel Conley para falar sobre o problema de comunicação e o problema dos desenvolvedores? Ele naquele mesmo texto, ele diz o seguinte: organizações que projetam sistema, aí ele define no sentido mais amplo, de como software, processos e pessoas, tem como restrição para desenvolver projetos eles serem a cópia da estrutura de comunicação dessas organizações. Faz sentido para vocês? Para mim faz bastante sentido. Se vocês já pararam para pensar se o software como é desenvolvido, então pense assim, hoje a gente está com a realidade falando o tempo todo de microserviços. Então, microserviços acabam sofrendo uma deturpação, então o propósito de cada serviço acaba sendo, deturpado em relação à verdadeira funcionalidade que deveria ser, que ele está relacionado a um negócio, ao propósito de negócio, ou dentro do fluxo do negócio. Quando começa a nascer um monte de microserviços
com funcionalidades muito específicas e começa a criar overhead de comunicação entre os serviços, isso não é um retrato de como a organização funciona. Algumas vezes há organizações que usam monolito e como todo mundo trabalha naquele mesmo código, com aquele mesmo repositório, para que ele não quebre com tanta frequência, as pessoas têm que voltar de novo à coordenação implícita, de se coordenarem para decidir quais são os padrões de código, quais são os padrões de teste e que devem ser colocados naquele projeto para que um deploy não impacte um deploy do outro, ou as versões estão sendo trabalhadas. Então, quando trabalhando com monorepo, por mais contraintuitivo que pareça ser para alguns, muitas vezes a gente estabelece alguns acordos tácitos, implícitos ou explícitos, de como aquele deve se trabalhar naquele repositório. Diferentemente de um microserviço, ou um conjunto deles, que às vezes ele é criado, é desenvolvido e muitas vezes ele é abandonado no sentido de não ter funcionalidade, porque tem o propósito dele estar atendido e não tem necessidade de mexer. Mas depois comente aí, no final eu mando qual é o e-mail para mandar perguntas ou comentários para a gente. A Mary Tom Poppendink, em uma entrevista há 11 anos atrás, eles também falam sobre o custo de coordenação indireto ou implícito. E eles afirmam assim nessa entrevista: para sobreviver à constante mudança do mercado, precisamos criar equipes pequenas e bem lideradas, capazes de se adaptarem rapidamente à realidade e continuar a entregar os melhores resultados para o cliente. Eles escreveram uns 2 livros falados sobre desenvolvimento de software muito baseado em Lean, e eu recomendo que vocês leiam. Eu li, foi para mim muito esclarecedor, deu muitos insights sobre como as equipes funcionam, quais são as coisas realmente importantes que devem ser pensadas ao trabalhar com o desenvolvimento de software. Aqui eles têm muita referência no sistema produtivo da Toyota e no que depois virou Lean. No sistema produtivo da Toyota tem a ideia que as lideranças elas são fundamentais para as equipes, para que elas saibam o que elas têm que fazer e para onde ir. Não que as equipes percam autonomia por isso. Muito pelo contrário, a liderança ela acaba inspirando que as equipes tenham autonomia, mas ela tem uma preponderância de como guiá-las para o melhor resultado para a empresa e do ponto de vista de produto e serviço. Desculpa, gente, hoje eu estou bem rouquinho. E é interessante que nessa mesma entrevista eles também falam um pouco sobre Scrum, Lean e outros frameworks. Às vezes a gente vai implementar um framework de metodologia de desenvolvimento, ou sobre cultura, sobre N coisas, e a gente se importa tanto com que esse framework funciona, que a gente esquece das coisas mais triviais a respeito. Então eu vou reproduzir o trecho completo, que é um pouquinho longo, mas acho que vai fazer sentido para vocês tanto quanto fez para mim. Então, a Mary e o Tom dizem o seguinte: não acho que o problema do sucesso ou fracasso esteja na prática do Agile, no caso a agilidade, que vem sendo adotado. Acredito que o verdadeiro problema é se as pessoas estão ou não olhando para a mudança fundamental na maneira como pensam em agregar valor. Em muitos casos, eles estão simplesmente mudando processos, mas mantendo por baixo a mesma filosofia. As empresas mais eficientes são quase sempre as que não adotam o rótulo de Scrum, Extreme Programming, Lean, etc. No entanto, entende por si mesma qual a melhor maneira de melhorar o valor entregue para o cliente ao longo do tempo. Tentar economizar dinheiro ou obter eficiência será limitado. Mudar a maneira como trabalhamos e nossos objetivos finais terá muito mais impacto. Para sobreviver à constante mudança do mercado, precisamos criar equipes pequenas, bem lideradas, capazes de se adaptarem rapidamente à realidade e continuar a entregar os melhores resultados para os clientes. Eu tinha citado parte dessa frase lá em cima, mas acho que faz sentido o contexto inteiro, porque hoje a gente pensa tanto no modelo da Spotify e tenta replicar o modelo da Spotify. Tem um problema no modelo do Spotify de organização. Nenhuma organização é Spotify, nem eles mesmos seguem esse modelo à risca, como já foi dito algumas vezes em apresentações
por aí pelo mundo. Então, o modelo tem que estar adaptado para a realidade da empresa. Minha última apresentação sobre cultura DevOps, eu abordo um pouco essa parte de cultura, envolvendo métodos, frameworks, e como a gente tenta replicar eles de forma íntegra nas organizações e o impacto relacionado a isso. Acho que eu farei um episódio específico sobre esse tema, se vocês acharem pertinente, é claro. Mas a Mary e o Tom diz uma coisa para mim que é fundamental, que muitas vezes a gente fica perdido em tentar implementar essas coisas. Então eles falam o seguinte: a primeira coisa é entender que nós não estamos desenvolvendo software, estamos fazendo algo maior. E o software é parte da solução. A otimização do software prejudica o retorno geral. E o trabalho de desenvolvimento requer equipes verdadeiramente funcionais com capacidade e responsabilidade de ponta a ponta. Interessante, né, que essa entrevista foi de 11 anos atrás, nós estamos em 2020, 2009. Então, nessa época já falava de equipes multifuncionais, eficientes, etc. No Lean também fala bastante disso, e no sistema produtivo da Toyota também é abordado, mas acho que o custo de coordenação fica evidente quando a gente também se perde nesse mundo de tentar implementar frameworks grandes, complexos, sem considerar a nossa cultura organizacional. Na verdade, a cultura organizacional, né? Então, onde a gente trabalha. E, para finalizar, um exemplo interessante sobre custo de coordenação ainda é que nessa mesma empresa de telecom, a gente tinha um incidente que às vezes entrava em war room, né? E eu só participei uma vez desse incidente. E eu lembro que o gestor lá do data center dessa operadora de telecom, incrível como ele chamava as equipes, tirava as pessoas de cada equipe e ali ia conversando e tomando as decisões. O war room é um exemplo assim, muito prático de como o custo implícito de coordenação pode ser cruel. Por quê? O war room é impossível sobreviver com o war room numa organização o tempo todo. Então, se as pessoas ficam o tempo todo lá, ou parte do tempo vão estar no war room porque tem um incidente, ou porque o deploy não deu certo, ou porque já está na expectativa que o deploy vai dar errado, ou porque realmente aconteceu um incidente e aí aquilo se estende por muito tempo. O problema desse tipo de situação é que as informações elas têm que trabalhar de forma síncrona. E aí você tem que ter que coordenar que muitas pessoas estejam com o mesmo status sobre aquele conjunto de informações ou de etapas de execução para resolver um incidente ou para implementar um projeto ou uma nova funcionalidade de projeto. E que muitas vezes não precisaria se a gente conseguir trabalhar de forma assíncrona e tiver dados mais diretos sobre ou um processo automatizado ou equipes com outra configuração de forma mais autônoma, que elas com a comunicação não precisa falar com 10, 15, 30, 40, 60 pessoas. Às vezes uma equipe pequena com 5 pessoas é o suficiente, ou uma equipe até perto dos 10 também é eficiente, lembrando que essas equipes elas precisam ter o seu tempo de coordenação, mas ele não pode impactar tanto a produtividade das equipes. E aí, pessoas, fez sentido? Se você tem dúvida, se você quer comentar sobre esse episódio, quer sugerir mudanças ou dizer que tá bacana para continuar, o nosso podcast tem um e-mail chamado, que eu tenho que olhar minha colinha aqui, .café.podcast@gmail.com. De novo, .café.podcast@gmail.com. É isso aí, eu sou o Fernando Wick, muito obrigado e até a próxima.